Era por volta das 4 da manhã quando percebi que os bois estavam inquietos. No escuro do curral, eles bufavam, se moviam de um lado para o outro, como se algo os tivesse cutucado por dentro. Achei que fosse algum bicho rondando, talvez um lobo-guará ou um desses cães do mato que às vezes aparecem. Peguei o lampião e fui ver. A neblina estava pesada, e o vento assobiava feito lamento. Mas ali, no meio dos animais, vi algo que nunca vou esquecer. Uma menina. Estava deitada na palha, bem entre dois bois enormes. Não devia ter mais que 7 ou 8 anos. A pele era branca demais, quase azulada, como se tivesse saído de um rio gelado. O cabelo, preto e grudado na testa, e os olhos brilhavam. Literalmente. Eram como vagalumes acesos, sem piscar, só me olhando. Fiquei paralisado. O lampião tremia na minha mão. Não consegui dizer nada. Ela se levantou devagar, sem pressa, e se aproximou como se me conhecesse. Quando ficou a um passo de mim, sussurrou, voltei para buscar o que ficou aqui enterrado. A voz dela era fina, mas não parecia de criança. Soava como se muitas vozes falassem juntas, todas vindas debaixo da terra. Dei um passo para trás, sentindo as pernas bambas. Ela apontou para um canto do curral, perto do velho pé de sucupira. O chão ali sempre foi mais escuro, mais úmido. Ninguém mexia naquela parte. Quando tentei perguntar quem era, ela já não estava mais na minha frente. Sumiu como fumaça. Os bois voltaram ao normal, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, tentei contar pro compadre Zeca, mas ele riu. Disse que eu devia ter sonhado. Você anda dormindo pouco, amigo, isso é cansaço. Mas eu sabia o que vi. Aquela menina era real. E aquela voz ainda ecoava na minha cabeça. Não consegui trabalhar direito. Toda vez que passava perto da sucupira, sentia um calafrio subir pela espinha. A árvore parecia me observar. E o chão, cada vez mais escuro, mais encharcado, mesmo sem chuva. À noite, voltei lá, com uma pá. Cavei. O cheiro foi a primeira coisa. Um fedor de coisa morta, antiga. A terra estava fofa demais, fácil de tirar, como se alguém já tivesse mexido nela há pouco tempo. Depois de uns 40 minutos, bati em algo duro. Não era pedra. Era madeira. Um caixote pequeno, com símbolos entalhados na tampa. Não reconheci nada, mas só de olhar me deu enjoo. Peguei o lampião mais perto. Quando toquei no caixote, ouvi passos atrás de mim. Virei assustado, mas não vi ninguém. Só a sombra da sucupira balançando no chão. Levei o caixote até o celeiro e deixei em cima da bancada. Não consegui abrir. Estava selado com uma cera grossa e vermelha. Tentei com faca, martelo, fogo. Nada. Era como se o negócio não quisesse ser aberto. Passei a noite inteira olhando para aquilo, esperando alguma explicação. Por volta das 3 da manhã, ouvi um sussurro. A mesma voz de antes. Não é você quem deve abrir. Eu vim buscar. Olhei em volta. A menina estava no batente da porta, com a mesma roupa, mesma expressão. Mas agora sorria. O sorriso dela não era de criança. Era largo demais, esticado, como se alguém tivesse cortado os cantos da boca. Os olhos brilhavam mais forte. Ela entrou sem fazer som, foi até a bancada e encostou no caixote. Na hora, a tampa se abriu sozinha. Eu queria correr, juro. Mas meu corpo não respondia. Fiquei ali, preso, observando. De dentro do caixote, saiu uma fumaça espessa, preta como breu. Ela a inalou como se respirasse perfume. Depois virou para mim e disse, agora posso levar o que ficou. A luz do lampião apagou. O celeiro ficou mergulhado num breu absoluto. Não vi mais nada. Só ouvia passos arrastados e um som parecido com ossos sendo estalados. Aí veio o cheiro, podre, insuportável, como carne deixada ao sol por dias. Quando a luz voltou, o caixote estava vazio e a menina havia desaparecido. Na bancada,
Só restava um símbolo queimado na madeira, o mesmo que estava entalhado na tampa. Senti um gosto metálico na boca. Quando cuspi, era sangue. No dia seguinte, acordei na cama, com febre alta e a mão toda queimada. Como cheguei ali? Não lembro. Dona Rita, que me ajuda com os afazeres, disse que me encontrou deitado na porta do celeiro, tremendo e falando coisas sem sentido. Passei 3 dias assim, entre delírios e calafrios. Nos sonhos, vi a menina andando pela fazenda, entrando nos currais, olhando os bois um por um. Quando encontrava o certo, ela sussurrava: "Esse viu, esse lembra." Então os olhos dela brilhavam mais forte e o boi caía morto. Depois que melhorei, notei que os animais estavam sumindo. Um por noite. Sempre no mesmo padrão. A cerca não estava quebrada, não havia pegadas, nem sinais de luta. Só sangue. Muito sangue. E olhos arregalados, como se tivessem visto o inferno. Zeca voltou à fazenda quando soube da história. Disse que alguém andava espalhando boatos no povoado. Uma mulher velha, chamada Justina, dizia conhecer a menina do brilho. Fomos até ela. A casa era toda torta, coberta por cipós e ossos pendurados nas janelas. Justina nos olhou como se já soubesse porque estávamos ali. Sem que a gente dissesse uma palavra. Falou, ela voltou. O que enterraram não era só dela. Era dela e de quem viu. Eu perguntei o que tinha no caixote. Ela não respondeu. Só disse que aquilo era parte de um pacto antigo, feito por um fazendeiro que quis sorte nos negócios e fertilidade pro rebanho. Mas não pagou o preço todo. Enterrou a dívida. E agora, alguém tinha desenterrado. Ela veio buscar o que sobrou do trato, disse a velha. Zeca saiu antes de anoitecer. Eu fiquei. Queria entender. Perguntei o nome da menina. Justina olhou pro chão e disse, quase sem som, ela não tem nome. Quem fala o nome dela vê os olhos. E quem vê os olhos, abre a porta. Não entendi na hora. Mas à noite, quando olhei pro espelho do banheiro, meus olhos brilharam. Não era reflexo. Eram como os dela. Fiquei ali, encarando meu próprio rosto, sentindo a pele gelar, o coração acelerar. De repente, senti a presença atrás de mim. Não precisei virar. Sabia que era ela. A menina. Senti o hálito frio no meu pescoço. E ouvi, mais uma vez, o sussurro. Agora você também viu. Agora você também lembra. Naquela manhã, quando vi o novo espantalho no milharal, senti um aperto estranho no estômago. Não era só o rosto mal feito com costuras tortas ou os braços longos demais. Era o chapéu de couro surrado, a camisa xadrez encardida, as botas gastas que reconheci de longe. Eram do Tião, o peão que sumira fazia 2 semanas, depois de uma tempestade braba. Achei que fosse coincidência. Talvez alguém tivesse aproveitado as roupas velhas dele, mas algo naquele boneco me deixava desconfortável. Tinha algo vivo demais nos olhos desenhados, como se me observassem mesmo quando eu virava as costas. Tião não era homem de abandonar serviço. Trabalhava comigo há quase 10 anos, sempre calado, mas fiel. Na noite em que desapareceu, ele saiu para buscar uma égua prenha que se afastou do pasto. Nunca voltou. Procuramos pelos arredores, mandamos chamar gente da vila, avisamos a polícia. Nada. Só encontraram o facão dele fincado numa cerca de arame e umas marcas fundas no barro, como se tivesse sido arrastado. Meu pai, homem velho e de fala seca, disse, o campo cobra o que é seu. Não entendi. E ninguém me explicou. Naquela noite, os cachorros começaram a latir. Todos, ao mesmo tempo. Não paravam. Uivavam olhando pro campo, como se algo estivesse ali, mas o milharal era só escuridão. Saí com a lanterna, revólver na cintura. Os cães recuaram quando me aproximei. A lanterna falhou 2 vezes, e o vento que passou entre as folhas de milho parecia carregar sussurros. Não vi nada. Mas, ao voltar, percebi pegadas na terra fofa ao redor da casa. Pegadas humanas, descalças, cobertas de barro.
circundavam as janelas, como se alguém tivesse andando em círculos, observando por dentro. O mais estranho, as pegadas não vinham de lugar nenhum. Começavam e terminavam ali. Na manhã seguinte, fui direto pro milharal. O espantalho estava diferente. O rosto parecia mais definido. A boca, antes uma linha grossa de costura, agora tinha dentes desenhados, tortos e amarelados. E os dedos das mãos estavam mais compridos, como se os galhos usados tivessem crescido durante a noite. Senti um cheiro forte de terra molhada misturado com suor velho. Não me aproximei. Fui até o galpão, peguei um machado e decidi tirar aquilo dali. Quando voltei, o espantalho não estava mais no mesmo lugar. Procurei ao redor, empurrando as fileiras de milho, chamando o nome do Tião sem perceber. Então o vi. Estava no fundo do campo, de costas, parado entre duas fileiras. Mas agora não parecia mais um boneco. Tinha sombra, tinha forma. Quando gritei, ele virou devagar. O rosto ainda era de pano, mas os olhos eram reais. Eram os do Tião, com a mesma expressão de quando ele ria do meu café ruim. As pernas falharam. Deixei o machado cair. Ele deu um passo na minha direção, depois outro. Voltei correndo para casa, trancando tudo como se isso bastasse. Não contei para ninguém. Achei que fosse loucura minha. Cansaço. Mas, nas noites seguintes, os cachorros voltaram a latir. Sempre à mesma hora, 2h43. Sempre pro campo. E sempre havia pegadas ao redor da casa. Comecei a notar coisas pequenas mudando dentro de casa. Uma camisa minha amanheceu rasgada. A faca de carne apareceu cravada no chão da cozinha. Um dos cães sumiu. Depois outro. Só encontrei tufos de pelo e marcas de garras na porta dos fundos. Meu pai me olhava em silêncio. Até que um dia falou, ele não gostou de virar boneco. Você viu e não fez nada. Perguntei o que ele queria dizer. Disse que, décadas atrás, sumiram 2 peões na fazenda. Um deles foi achado enforcado no galpão, o outro nunca mais. Naquela época também tentaram usar a roupa de um deles no espantalho. Então olhou pro campo. Algumas coisas têm dono. Até a morte. Meu pai ficou quieto depois disso. No dia seguinte, foi embora para casa da minha irmã e nunca mais voltou. Disse que o milharal estava olhando demais para ele. Tentei tirar o espantalho de novo. Levei gasolina, fósforos, coragem. Mas ele estava mais fundo no campo agora, em um ponto onde o milho era mais alto, mais espesso, quase negro. Quando me aproximei, ouvi passos atrás de mim. Virei com tudo, mas não havia ninguém. Só as folhas se balançando como se algo tivesse passado correndo. Joguei a gasolina, acendi o fósforo e lancei contra o boneco. As chamas pegaram, mas de forma estranha. Silenciosa. Quase sem fumaça. E, por um instante, juro por tudo, ele se mexeu. Tremeu. Como se respirasse. Corri. Passei 2 dias fora da fazenda, dormindo no caminhão. Quando voltei, o espantalho estava inteiro, sem nenhuma marca de fogo. E agora tinha uma corda amarrada no pescoço, como se tivessem tentado enforcá-lo e desistido no meio. A cada dia, ele se movia um pouco mais perto da casa. Comecei a marcar com estacas. No fim da semana, já estava a 30 metros da varanda. Um dos galhos que formavam o braço agora terminava em unha. Não raiz, unha. Decidi ir embora. Abandonar a fazenda. Mas a noite anterior à minha partida foi a pior. Os cachorros restantes enlouqueceram. A casa tremeu com os latidos. O telhado rangia como se alguém andasse em cima. Saí com o rifle, coração disparado, e me deparei com ele na porta. O espantalho. Mas agora, não era mais um boneco. Era o Tião. Ou o que restou dele. A pele pendurada no rosto, o olho esquerdo murcho, o corpo magro e torto. Ele me olhou com tristeza. E falou. A voz saiu seca, como folhas sendo esmagadas. Você deixou minha alma presa. Fiquei sem reação.
Ele apontou pro campo. Desenterra. E desapareceu. Como se nunca tivesse estado ali. Passei o resto da madrugada cavando, guiado por um instinto estranho. Embaixo da terceira fileira, perto do poço velho, encontrei um corpo amarrado com arame, enterrado de qualquer jeito. Era ele, todo curvado, os braços quebrados, a boca aberta em grito. Enterrado vivo. Na minha fazenda. Na minha terra. Alguém fez isso. E usou as roupas para espantar corvos. Enterrei direito. Fiz oração. Acendi vela. Pedi perdão, mesmo sem saber se tinha culpa. No dia seguinte, o espantalho sumiu. Os cachorros pararam de latir. As pegadas não apareceram mais. Mas, toda madrugada, 2h43 em ponto, acordo sem motivo. E sinto o cheiro de milho queimado, de terra molhada, e vejo, do outro lado do campo, uma silhueta parada. Só olhando. Esperando. Tudo começou quando o porco preto escapou. Era um bicho feio, grande, com pelos duros e olhos pequenos que pareciam fitar a gente com raiva. Tinha chegado na fazenda com um carregamento vindo do interior da Bahia. Diziam que era mestiço de javali com suíno, e desde o primeiro dia ninguém gostava de chegar perto dele. Até os outros porcos se afastavam. No terceiro dia, quebrou a grade do chiqueiro e desapareceu no meio do mato. Pensamos que tinha fugido de vez, mas naquela mesma noite começaram os barulhos. Era um som esquisito, como grunhido baixo, arrastado, misturado com algo que lembrava fala humana. Na primeira vez que ouvi, pensei que era coisa da minha cabeça. Estava deitado, quase pegando no sono, quando senti um ar frio no ouvido. E então escutei Dona Hilda. A voz saiu seca, quase rouca, mas muito clara. Abri os olhos e não vi nada. Só o silêncio e a escuridão. No dia seguinte, comentei com minha avó. Ela me olhou séria, fez o sinal da cruz e disse que isso não era bom sinal. Naquela noite, foi a vez do meu irmão mais novo. Disse que escutou o nome do nosso tio falecido, sussurrado bem rente ao pescoço. Acordou gritando. Estava suando frio, com o lençol rasgado como se alguém tivesse puxado com força. No quarto dele, encontramos marcas de casco no chão, como se algum bicho tivesse entrado ali, mas a porta estava trancada. E a janela fechada por dentro. Os cachorros pararam de se aproximar da casa. Ficavam latindo à distância, principalmente de madrugada, olhando para os quartos. Meu pai colocou armadilhas, cercou o milharal, procurou rastros. Nada. Mas todas as noites, alguém escutava um nome. Diferente, sempre alguém da casa. Nomes de vivos e de mortos. Às vezes o nome era sussurrado só uma vez, outras vezes era repetido, como um chamado persistente. Eugênio. 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 Eu não sabia mais se estava dormindo ou acordado. Depois de uma semana, minha tia adoeceu. A pele dela ficou pálida, os olhos fundos e não conseguia mais comer. Repetia que o porco tinha subido na cama, sentado no peito dela, e ficado ali a noite inteira, olhando fixo. Quando fomos ver, o colchão estava afundado como se alguém muito pesado tivesse ficado parado no mesmo lugar. A gente ainda tentou dizer que era histeria, que era só nervoso, mas ninguém tinha mais coragem de dormir sozinho. Uma noite, resolvi vigiar. Fiquei na sala com um lampião aceso e a espingarda do meu avô no colo. O relógio marcava quase 3 da manhã quando escutei passos pesados na varanda. Lentos, arrastados. Então ouvi o rangido da madeira, e a maçaneta da porta se mexeu devagar. O lampião tremulou. Travei a respiração. O barulho parou. Me levantei com o coração disparado, abri a porta de uma vez e nada. Só um cheiro forte de terra molhada e algo que parecia carne crua. Olhei pro chão e vi. Pegadas. Pequenas, fundas, em espiral, como se o bicho tivesse dançado ali. Na manhã seguinte, meu pai decidiu acabar com isso. Juntou 3 vaqueiros, cercaram a mata e caçaram o bicho como se fosse gente. Encontraram ele na beira do rio,
com a pele coberta de lama e os olhos vermelhos como brasa. Disse que o animal não tentou fugir. Ficou parado, encarando. Quando atiraram, o corpo caiu de lado e soltou um som estranho, meio riso, meio grito. Não parecia dor. Parecia raiva. Colocaram o corpo no caminhão e levaram pro matadouro, mesmo sem gosto nenhum. No outro dia, mandaram a carne para a cidade. Os pedaços foram embalados e levados ao açougue como qualquer outro carregamento. Tudo parecia ter voltado ao normal. O silêncio voltou. As noites ficaram mais leves. Até que recebemos a ligação. O dono do açougue queria saber que tipo de brincadeira macabra era aquela. Disse que, ao abrir uma das peças de pernil, viu algo queimado por dentro. Não osso. Letras. O nome da minha avó, gravado na carne como se tivessem sido escritas a ferro quente. Não era tinta. Era carne viva marcada. Corremos para ver o resto do carregamento. No lombo, estava o nome do meu irmão. No pescoço, o da minha tia. E em cada pedaço, um nome da família. Como se o porco tivesse guardado aquilo tudo por dentro, esperando o momento de se vingar. As letras eram fundas, enegrecidas, e pareciam pulsar quando alguém encostava. O cheiro da carne mudou. Era doce demais, enjoativo, como se estivesse apodrecendo por dentro. O açougueiro se recusou a vender. Queimaram tudo num buraco fundo atrás do cemitério, mas o fogo demorou a pegar. E quando finalmente ardeu, um grito escapou das chamas. Não humano, mas com dor. Naquela noite, a casa ficou gelada. Cada quarto foi tomado por um silêncio pesado, como se o ar tivesse engrossado. E às 3 da manhã, em ponto, todos acordamos ao mesmo tempo. Ouvimos um som vindo da cozinha. Um arrastar de unhas. Um estalo. Um chiado. Quando descemos, vimos que o armário estava aberto, e no chão, escrito com barro fresco, havia uma frase: "Os nomes ainda estão comigo." Minha avó morreu 3 dias depois. Dormindo. Sem dor. Mas com a boca aberta como se quisesse gritar. E no céu da boca, estava marcada a mesma letra que vimos na carne. Um I queimado na carne viva. Meu pai enlouqueceu. Passou a noite gritando, pedindo perdão. Cavou buracos no chiqueiro, como se procurasse algo enterrado. Diz que o porco tinha alma, que era mais velho que todos nós, que foi criado com um pacto antigo feito pelas mãos erradas. Hoje, ninguém mora mais na casa. Os que ficaram vivos se espalharam. Meu irmão foi pro norte. Minha tia sumiu no mundo. Eu fiquei porque sinto que ele ainda me observa. Não sei como explicar, mas toda vez que passo perto de um açougue, sinto um cheiro familiar. Toda vez que vejo um porco, olho nos olhos dele esperando ver aquele vermelho de brasa. E às vezes escuto, de madrugada, bem baixinho, como se alguém estivesse com o focinho encostado no meu ouvido. Seu nome ainda não queimou. Comprei aquela fazenda no impulso, cansado da cidade, da rotina, da vida enlatada que levava. Queria paz, silêncio, um lugar onde pudesse recomeçar. O anúncio prometia muito. Uma casa centenária, celeiros antigos, árvores frondosas, tudo por um preço quase simbólico. Só depois que fechei negócio é que me disseram, num tom vago, que a propriedade tinha história. Achei que fosse coisa de matuto, dessas conversas de beira de estrada. Mas já na primeira semana, comecei a entender o que significavam com aquilo. A casa principal era imponente, com telhado alto, janelas arqueadas e um corredor central que levava aos quartos. Havia um sótão, trancado com 3 correntes grossas, cada uma com um cadeado enferrujado. Era a única parte que o antigo dono não mencionou. Quando perguntei sobre aquilo, ele apenas disse que era melhor deixar quieto. Não dei muita importância na hora. Achei que fosse por segurança ou talvez por medo de bichos. Mas bastou a primeira noite para me arrepender de não ter insistido. Começou com passos. Lentos, arrastados, sempre no andar de cima. Como se alguém estivesse andando em círculos sobre as tábuas do sótão. Subiam e desciam, depois paravam. O som não vinha de fora.
Era claro, seco, como se tivesse alguém de verdade lá. Pensei em animais, guaxinins, talvez morcegos, mas não fazia sentido. Não naquela constância. E não naquele ritmo. Eu conheço o som de um bicho. Aquilo era pé humano. Na terceira noite, fui dormir armado. Deixei uma lanterna ao lado da cama, respirei fundo e esperei. Às 2:30 da manhã, os passos começaram outra vez. Não me contive. Peguei a lanterna e subi as escadas devagar, sentindo cada degrau render sob meus pés. A porta do sótão parecia respirar. As correntes balançavam levemente, como se alguém do outro lado encostasse nelas. Aproximei o ouvido e ouvi. Era um arranhar suave, contínuo, como unha em madeira. Depois, um gemido, quase um choro. E então, silêncio total. Voltei pro quarto com o estômago revirado. No dia seguinte, decidi abrir aquilo de uma vez. Comprei ferramentas, serra, martelo, alavanca. O cadeado mais velho se quebrou fácil. O segundo demorou. O terceiro parecia grudado na corrente por dentro, como se tivesse crescido junto com ela. Quando finalmente consegui arrebentá-lo, a porta soltou um estalo e se abriu sozinha. Um cheiro pútrido escapou de lá, tão forte que meus olhos lacrimejaram. Era uma mistura de coisa morta, ferrugem e tempo. A luz da lanterna tremia enquanto eu subia os degraus. O ar era mais frio ali dentro. As paredes, todas de madeira escura, estavam cobertas de marcas. Unhas. Centenas delas. Como se alguém tivesse tentado cavar com as próprias mãos, deixando ranhuras profundas de desespero. Algumas estavam manchadas de algo escuro. Aproximei o feixe de luz e vi, era sangue. Seco, enegrecido, mas ainda ali. No canto mais afastado, algo chamava minha atenção. Um pedaço de tecido sujo, enroscado em um prego. E, sob ele, uma carta. Estava dobrada várias vezes, presa com um fio de cabelo grosso. A tinta era escura, quase marrom. Quando senti o cheiro, soube que não era tinta. Era sangue. Escrito com um dedo, ou algo ainda mais primitivo. A letra era tremida, mas ainda legível. Dizia: se você abriu, é porque ele ainda está com fome. Tranque de novo. Queime o que encontrou. E nunca, nunca fale o nome dele em voz alta. Assinava alguém chamado Helena. Não havia sobrenome, nem data. Só uma mancha maior no fim da página, como se algo tivesse escorrido do papel. Naquela noite, não consegui dormir. Fechei a porta do sótão com um cadeado novo, mas os sons voltaram. Agora mais intensos. Mais próximos. Parecia que havia mais de uma coisa lá dentro. Risos curtos. Batidas na madeira. Um sussurro que repetia: você me viu. Acordei suado, com as unhas da minha mão esquerda cobertas de farpas de madeira. Não lembrava de ter me levantado. Mas os degraus estavam molhados com minhas pegadas. Procurei registros. Visitei cartórios, perguntei no vilarejo. Uma senhora muito velha, que mal conseguia andar, me chamou com o dedo quando ouviu minha descrição da casa. Disse que a última moradora foi uma mulher solitária, que falava sozinha e tinha os olhos fundos. Helena. Contou que a viram pela última vez gritando na varanda, segurando um lampião e dizendo que ele estava solto outra vez. Depois, sumiu. A polícia nunca encontrou o corpo. Só rastros de unhas pelas paredes do sótão. E um monte de pombas mortas no telhado. Comecei a ver coisas. Reflexos rápidos no espelho. Silhuetas passando no corredor. Moscas se acumulando no teto do meu quarto. Um dia, encontrei o espelho da sala riscado por dentro, como se alguém tivesse entrado na prata. Uma palavra apareceu entre os traços: fome. Pensei em ir embora, deixar tudo para trás. Mas algo me prendia. A sensação de que, se eu abandonasse a casa, ele viria comigo. Como se tivesse marcado o meu cheiro. Decidi seguir a carta. Subi novamente ao sótão. Peguei a carta, o pedaço de tecido, e fiz uma fogueira no quintal. O fogo demorou a pegar.
Quando finalmente ardeu, a fumaça subiu preta e espessa. E no centro das chamas, juro por tudo que é mais sagrado, ouvi um grito. Agudo. Humano. Que se transformou num riso rouco. As chamas se apagaram sozinhas. O tecido ficou intacto. A carta também. E agora, cheiravam a carne queimada. Naquela madrugada, o sótão estava aberto de novo. Sem arrombamento. Sem marcas. A porta apenas escancarada, com as correntes penduradas como se nunca tivessem sido usadas. Subi tremendo. Havia algo novo lá dentro. Um espelho. Alto, oval, com moldura rachada. Quando me aproximei, não vi meu reflexo. Vi Helena. Ou o que restava dela. A pele cinza, os olhos negros e fundos, os lábios costurados com linha vermelha. Ela apontava para mim. Atrás, uma sombra gigantesca se formava. Com braços longos. E dentes demais. Corri. Fugi pela escada tropeçando, bati a porta com força. Mas antes de descer, ouvi a voz. Agora é você que escreve. Não sei como, mas acordei na manhã seguinte com os dedos manchados de sangue seco e palavras riscadas nas paredes do meu quarto. Palavras que eu não reconhecia. Símbolos. Nomes. Datas antigas. Desde então, durmo com todas as luzes acesas. Não por medo do escuro, mas porque no escuro ele se move. Já tentei sair. Já tentei vender. Mas toda vez que alguém entra naquela casa, algo acontece. Um calafrio, um corte, uma queda. Um susto. Ninguém volta. Eu fiquei. Porque se eu for, ele vai atrás. E sei que agora carrego parte dele comigo. Nos meus sonhos. Nas minhas mãos. Na minha pele. E, às vezes, quando acordo à noite, tem sangue debaixo das minhas unhas. Trabalho há anos como vigia noturno em um hotel antigo no centro da cidade. O prédio, com sua arquitetura imponente e corredores extensos, sempre teve uma atmosfera peculiar, mas nada que me incomodasse. Minha rotina era tranquila. Rondas pelos andares, monitoramento das câmeras de segurança e atendimento a eventuais chamados dos hóspedes. Na última sexta-feira do mês passado, algo estranho aconteceu. Cheguei para o turno das 22 horas e notei uma calma incomum. Os funcionários do turno diurno pareciam exaustos, mal conseguindo manter os olhos abertos. Cumprimentei-os, mas recebi apenas murmúrios em resposta. Às 23 horas, todos já haviam se recolhido aos seus quartos. Achei estranho, mas atribuí ao cansaço acumulado. À meia-noite, comecei minha ronda habitual. Os corredores estavam silenciosos, apenas o som distante do relógio de pêndulo ecoava. Passei pelos quartos dos funcionários e percebi que todos estavam com as luzes apagadas. Bati em algumas portas, mas ninguém respondeu. Decidi não insistir, talvez precisassem de descanso. Retornei à sala de segurança e comecei a monitorar as câmeras. Por volta das 2h30, algo chamou minha atenção. Na tela do monitor, uma sombra gigantesca movia-se lentamente pelo corredor do terceiro andar. A figura não tinha contornos definidos, parecia composta por uma névoa densa. Observei, paralisado, enquanto ela deslizava, parando diante de cada porta, tocando-as com dedos longos e esguios que se desfaziam em fumaça ao contato com a madeira. O pânico tomou conta de mim. Peguei o rádio e tentei chamar algum dos funcionários, mas só ouvia estática. Liguei para a recepção, sem resposta. A sensação de isolamento era esmagadora. Decidi confrontar o que quer que fosse aquilo. Peguei uma lanterna e uma barra de ferro que mantínhamos para emergências e me dirigi ao terceiro andar. Ao sair do elevador, o ar estava gelado e pesado. Caminhei lentamente pelo corredor, iluminando cada canto com a lanterna. O silêncio era absoluto, exceto pelo som abafado dos meus passos no carpete. Ao me aproximar do final do corredor, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas não vi nada. No entanto, o cheiro de fumaça pairava no ar. Continuei a inspeção, verificando cada porta.
Todas trancadas, nenhum sinal de arrombamento ou algo fora do normal. Decidi verificar as escadas de serviço. Ao abrir a porta que dava acesso ao vão da escada, uma corrente de ar frio me atingiu, quase apagando a lanterna. Desci os degraus lentamente, atento a qualquer movimento. No segundo andar, ouvi um sussurro. Palavras indistintas, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Segui o som até a sala de descanso dos funcionários. A porta estava entreaberta. Empurrei-a devagar e iluminei o interior. Todos os funcionários estavam lá, sentados em cadeiras ou deitados nos sofás, em sono profundo. Tentei acordá-los, sacudindo-os e chamando por seus nomes, mas nenhum reagia. A respiração deles era lenta e superficial. O pânico cresceu dentro de mim. Decidi chamar a polícia. Corri até a recepção para usar o telefone fixo, já que meu celular não tinha sinal. Ao levantar o fone, só ouvi estática. Desesperado, saí pela porta principal em direção à rua, mas algo me impediu. Uma força invisível parecia pressionar meu peito, dificultando a respiração. Caí de joelhos na calçada, lutando para recuperar o fôlego. Após alguns minutos, a pressão diminuiu e consegui me levantar. Voltei para dentro do hotel, determinado a descobrir o que estava acontecendo. Lembrei-me do porão, uma área raramente utilizada e cheia de objetos antigos. Desci as escadas estreitas que levavam ao subsolo. O cheiro de mofo e madeira envelhecida era forte. Ao iluminar o ambiente com a lanterna, vi móveis cobertos por lençóis, caixas empoeiradas e retratos antigos pendurados nas paredes úmidas. No fundo do porão, uma porta de ferro chamou minha atenção. Era diferente das outras, com símbolos estranhos gravados na superfície. Tentei girar a maçaneta, mas estava trancada. Ao me afastar, ouvi um clique metálico. A porta se abriu lentamente, revelando uma sala pequena e circular, iluminada por velas quase apagadas. No centro, um pedestal de pedra sustentava um livro antigo, com capa de couro desgastada e páginas amareladas. Aproximei-me cautelosamente e abri o livro. As páginas estavam preenchidas com escritos em uma língua que eu não reconhecia. Imagens de figuras sombrias e rituais estranhos ilustravam o texto. Ao virar uma das páginas, encontrei uma fotografia antiga presa entre elas.